Fala galera, tudo bem? Pastor Alvarez, bem-vindo a mais um Café com Espada e Machado. Beleza? Café com Espada e Machado. Qual é o tema que a gente está trabalhando? Batalha espiritual. Conhecendo o ambiente de batalha. Nesse segundo vídeo, cara, a gente vai trabalhar um tema bem importante e perceptível e que vai se fazer presente até o livro do Apocalipse, que é o território. A primeiro nós vimos o decreto, onde Deus libera um decreto onde ele vai colocar a inimizade entre o homem e a mulher. Vai colocar a inimizade entre o homem e a mulher e a serpente. Ele vai colocar a inimizade entre a igreja e o inimigo. Entre o descendente da mulher, que lhe pisará a cabeça, ele lhe ferirá o calcanhar. Então, isso ali, cara, é a deflagração, é o decreto da batalha, o start que existiria uma inimizade que seria estabelecida aonde? Quando Deus julga a atitude de Adão, Deus maldita é a terra pelo seu pecado, pela sua atitude. Então, quer dizer que esse ambiente onde o calcanhar vai ser ferido é aqui na Terra, onde tudo vai se desenrolar, onde tudo vai se desenvolver. É aqui na Terra, mas tudo vai acontecer segundo a permissão de Deus. Mas é aqui, nesse mundo no qual nós estamos inseridos, que essa batalha vai se desenvolver. Ela vai ter a influência nos céus, por conta do segundo céu, onde o mundo espiritual atua, mas ela vai se desenvolver aqui. Né? Tipo assim, a gente pode usar o mesmo texto que eu usei. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades das regiões celestiais. Mas o domínio territorial acontece aqui, na Terra. Para pensar. O mundo foi criado, Deus colocou Adão e Eva no Éden e tinha um mundo para ser. E qual que é a função do inimigo agora? É criar um mundo distante de Deus. Conquistar o avanço do mundo, enganar pessoas, preparar uma adoração, roubar a adoração em vários lugares da Terra. Até hoje, assim, a métrica e a dinâmica não muda. O avanço territorial. Nós conquistamos, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja avança. Quando a igreja avança, o inferno ele tem que retroceder. O inferno retrocede aonde? Aqui. Eu tenho uma igreja, a igreja não somente o corpo físico, mas o corpo espiritual da igreja. Então, quando aquela presença de Deus chega no ambiente, as forças das trevas que ocupam aquele ambiente, aquele território, elas precisam dar espaço, elas precisam sair. Então, esse ambiente territorial, ele é pré-definido aqui já nessa palavra liberada, porque maldita é a terra por conta do que Adão fez. E eu queria ler com você um texto, deixa eu até pegar aqui a Bíblia, eu queria ler com você um texto que está lá em 2 Pedro 2,19, na parte B do versículo, que diz assim: pois aquele que é vencido ficará escravo do seu vencedor. Então, realmente, cara, Adão, ele perdeu e ficou escravo, né? Ficou entregue, o Éden foi fechado e ele foi viver numa região onde ele não pôde mais adentrar o Éden, e ele passa a se preparar para fazer a terra crescer, multiplicar a terra e toda aquela história que você, quando lê a Bíblia, sabe. E aí ele vai ter um momento no qual um outro território passa a ser ocupado, que é o território do nosso coração. Porque não existe só o território, né? Tipo assim, maldita é a terra, mas também a gente começa a ver que o inimigo começa a minar o território do coração do homem. Você vê como a Caim e Abel, Caim é o filho mais velho, Abel é o filho mais novo, eles estão naquele momento os dois diante do trono do altar de Deus. Ofereceram sacrifícios, o sacrifício de Caim não foi aceito, o de Abel foi aceito. E aí a gente tem ali o relato do primeiro homicídio, da primeira manifestação do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Né, e homicídio acontece, né, tipo assim, aquele sangue foi, né, tipo, foi derramado. A Bíblia tem um texto bem pesado que diz assim que quando Deus interroga Caim de onde está o seu irmão, ele diz assim: sou eu por acaso o guarda do meu irmão? E Deus fala que o sangue dele clama da terra.
né? E quando Deus diz assim, e aí Caim diz assim que ele vai ter que sair, e aí o seu pecado, o seu julgamento é maior do que aquilo que ele cometeu, e Deus libera uma palavra dizendo que quem, né, machucar Caim será julgado 7 vezes, né? E aí você vê que o mal vai se desdobrando numa forma intensa, e você vê que a partir que, porque a gente vai ter mais 2 aulas, a gente vai tratar de alguns assuntos até sobre esse ambiente de batalha até o momento pré-diluviano. Tudo que vai se desenvolver é domínio de território, domínio de cidades, desconstrução da pessoa de Deus, a tiragem, Deus tentando introduzir uma cultura e o povo lutando, colocando uma outra cultura, uma cultura anti-Deus, anticristã, antibíblica, anticriação sendo criada, até a gente vai falar depois de Nimrod, a gente vai falar um pouquinho sobre os Nephilim, sobre o avanço, desse avanço até chegar em Noé, mas você começa a ver uma desconstrução e um avanço da obra do inimigo muito pontual. Isso é um ambiente de batalha. Isso é um ambiente territorial. O inimigo está ganhando territórios dentro desse mundo que Deus criou, e esse mundo está completamente deslocado e afastado de Deus. Então Deus começa a criar mecanismos para que o nome dele continue sendo adorado. O inimigo tenta criar um mundo sem Deus, mesmo já depois da queda do homem, mas Deus tem uma linha ali onde ele começa a criar um ambiente, né? E o ambiente mais atacado, além do ambiente externo, é o ambiente interno. O coração do homem começa a ser minado para que ele se afaste completamente de Deus e que ele busque os seus próprios prazeres, que ele se torne o seu próprio Deus, que ele busque o seu próprio ego. O egocentrismo, a idolatria, a ego, né? O ser primordial, eu ser maior do que Deus, começa a ser muito pontual nesse momento, que é pontual até hoje. Mas eu queria liberar uma palavra, eu não quero que esse vídeo fique longo, eu quero que você entenda que o segundo ambiente onde que a batalha é estabelecida é no território. No território físico, mas também no território dos nossos corações. Então a gente precisa saber exatamente como guardar os nossos corações, guardar o território da nossa mente e saber como nos posicionar. Porque Jesus tem uma palavra que diz assim, que ele veio para desfazer as obras das trevas. Ele veio para desfazer as obras do inimigo. Então Jesus veio para expor as obras do inimigo, para expô-lo na cruz, para vencer e nos conduzir, para morrer a nossa morte, para vencer e para nos colocar novamente numa posição de vencedores, ou melhor, mais do que vencedores. Mas para isso eu preciso entender como está o território do meu coração. Eu tenho que guardar o território do meu coração, tenho que ter a mente de Cristo. E como nós vamos crescer, nós vamos fazer um momento de entender batalha bíblica, e segundo o nosso maior exemplo, que é Cristo, ele veio para desfazer as obras das trevas. Jesus disse isso, ele veio para desfazer as obras das trevas. Então nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo declarado que tenta conquistar os territórios externos e tenta conquistar o território do nosso coração, tenta conquistar o nosso território cultural, tenta ganhar a nossa mente, derrotar, vencer o nosso corpo, vencer a nossa alma e enganar o nosso espírito. Então nós precisamos nos posicionar do jeito certo. Então o primeiro momento foi um decreto, o segundo foi o domínio de um território. E a gente vai continuar trabalhando alguns aspectos. Te vejo nessa próxima aula. Se você ainda não é inscrito no meu canal, cara, se inscreva, canal Alvarez Caetano. Esse foi mais um Café com Espada e Machado. Te vejo na próxima. Um abraço.